Bom, boa noite a todos. Eu sou o professor André Benites, professor de História aqui no município de Sumaré, professor formador responsável pela formação continuada da área de Ciências Humanas. Aqui hoje nós temos os professores de História, Geografia, Sociologia e Filosofia do município de Sumaré, que fazem a sua formação continuada na terça-feira à noite. Assim como eu havia comunicado o nosso grupo de formação, e nós falamos anteriormente, o município de Sumaré, via Secretaria Municipal de Educação, está participando de uma parceria com a Matra 15, Associação dos Magistrados do Trabalho da 15ª Região, que fala sobre as questões do trabalho infantil, dentre outras questões que envolvem esse tema. Esse projeto ele tem diversas fases, e hoje nós estamos recebendo os magistrados, né, a doutora Eliana, magistrada também, que farei a apresentação dela, para que eles desenvolvam algum tema e vão nos inserindo para que a gente, posteriormente, na fase da escola e na fase da construção dos projetos, a gente tenha essa gama de conhecimento da prática deles nesse enfrentamento cotidiano dentro da questão legal. Na segunda-feira, na turma da segunda tarde, nós recebemos o doutor Ademar, que trouxe um tema muito importante, falando do trabalho infantil, desconstruindo mitos. E realmente ele trouxe uma perspectiva muito bacana da desconstrução desses mitos acerca do trabalho infantil. Hoje, nós recebemos aqui no nosso espaço de formação continuada a doutora Eliana dos Santos Alves Nogueira, juíza titular da 2ª Vara de Franca e coordenadora do Juizado Especial da Infância e Adolescência da Justiça do Trabalho de Franca, São Paulo, que irá desenvolver o tema O Adolescente no Mercado de Trabalho, o contrato de aprendizagem profissional como via de acesso protegido. Doutora Eliana, é um prazer recebê-la e estamos atentos, ficamos aí à disposição e passo a palavra, né, para que a senhora possa desenvolver o tema. Olá, boa noite, muito obrigada, André. É uma honra, agradeço o convite que chegou até mim pela Matra 15, que é a Associação dos Magistrados Trabalhistas aqui da nossa região, que inclui Campinas como centro e todo o interior do estado de São Paulo. Fico muito feliz em estar aqui com professores, que eu vou chamar de colegas, porque eu também sou formada em filosofia, comecei dando aula em 1991 em escolas públicas aqui, dava aula para o 2º, para o 3º colegial, de filosofia, de sociologia, né? Depois me formei em direito, meio que contemporâneo, então fico muito feliz. A educação sempre foi uma paixão, e hoje, além de juíza, eu também sou professora na Unesp aqui em Franca, então eu uno as duas coisas. Não vou tomar muito tempo dos professores, porque eu sei que todo mundo tem 1000 coisas para fazer. Eu vou fazer aqui a projeção de alguns slides para ilustrar a minha fala. Eu espero que nós tenhamos uns minutos aí no final para tirar dúvidas, para fazer um bate-papo, porque é bem legal se a gente puder fazer uma exposição dialogada, né? Então eu vou apresentar alguns dados, vou passar um pouquinho pelo trabalho infantil, porque ele é necessário para que eu possa compreender a aprendizagem, né? Até nessa perspectiva de ser a aprendizagem o modo mais adequado, ou o único modo adequado de ingresso no mercado de trabalho para esses adolescentes a partir de 14 anos, e no final a gente faz uma conclusão tentando linkar, né, vincular essas duas questões. Então eu vou fazer a apresentação, eu já passei esse material para o pessoal da Matra, para depois disponibilizar para os professores, se eles quiserem de alguma forma se valer desse material no futuro, tá? É claro que o uso é livre, não há nenhum direito autoral, tá? Tá passando, André? Tá dando para ver? Pessoal, para vocês, para mim tá ok. Para vocês também? Tá passando normal, ok. Tá bom, então vamos lá. O tema da nossa fala é esse, mas, por favor, não é uma palestra, não é uma aula, eu repito, estou com colegas. Então, eu vou trazer algumas observações a partir daquilo do que a gente tem feito, trabalhado e estudado, para que a gente possa evoluir aí na compreensão desse tema que é tão delicado, que envolve o trabalho infantil, né? Aqui eu trago só uma observação, e aqui através de imagens, né, para a gente recordar que trabalho infantil não é algo que
ficou no passado, né? Ele sempre existiu, a gente vai analisar a história do trabalho infantil, a gente vai ver que ele ganha relevo lá na época da Revolução Industrial, muito embora a gente tenha feito essa reflexão, né, o trabalho infantil para as crianças negras, ele sempre foi tônica, né, a escravidão levou as nossas crianças negras para o trabalho muito precoce, e do ponto de vista da abolição, que a gente refletiu tanto nos últimos dias, né, a gente observa que a abolição da escravatura, ela efetivamente não ocorreu para a população negra. No Brasil, a situação continua tão grave quanto antes, eu vou falar isso um pouquinho daqui a pouco, que a pandemia fez com que nós piorássemos os nossos indicadores econômicos, e com isso o trabalho infantil também se recrudesceu, ou seja, ele aumentou. Nós vínhamos evoluindo na redução dessa chaga social, mas, contudo, ela acabou crescendo de novo. E o que a gente mais viu, a gente sempre pensa no trabalho infantil, nas crianças, lá nas fábricas de mandioca, no Nordeste, mas o que a gente viu aqui, principalmente no estado de São Paulo, foi o grande número de crianças em semáforos, o grande número de crianças nas ruas. Por incrível que pareça, o Sudeste é campeão no número de crianças trabalhando abaixo da idade mínima. A gente antigamente pensava que isso era um problema maior no Nordeste ou no Norte do país. Hoje os dados mostram que o maior número, a maior concentração, infelizmente, está aqui no nosso estado de São Paulo. Tá? Eu tenho que passar pelo conceito de trabalho infantil, o que é. Esse conceito ele está definido desde o primeiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, para dizer que nós temos no país, já há algum tempo, planos que têm sido feitos. Esse plano, ele valia até o ano passado, ele está sendo refeito para abranger o período posterior a 2022, até porque nós desejamos, o Brasil se comprometeu a cumprir a Agenda de Trabalho Decente, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, e o item 8 dessa agenda, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, fala em promoção de trabalho decente, e entre os seus eixos está também a erradicação do trabalho infantil. Então, embora esse plano tenha tido, em tese, vigência até 2022, ele não perdeu a vigência, está faltando só o governo federal atualizar. Mas o conceito de trabalho infantil, ele não mudou, ele continua o mesmo, né? O que se entende por trabalho infantil? Refere-se às atividades econômicas ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16 anos, salvo a condição de aprendiz, na qual o adolescente pode trabalhar desde que ele tenha 14 anos completos, independente da sua situação ocupacional, independente do tipo de atividade. Depois a gente vai evoluir um pouquinho mais nesse conceito, porque eu vou falar especificamente do contrato de aprendizagem, tá? Aqui eu trago 2 exemplos, porque às vezes a gente pergunta assim, poxa, mas tem muito mito, né? O Ademar tratou com uma outra turma dos mitos do trabalho infantil. Eu vou falar de alguns deles, mas eu não gosto, como boa professora, né, que a gente busca ser, de falar das coisas muito em abstrato. Então, a gente traz alguns exemplos. Eu, desde 2014, coordeno um órgão especializado só em trabalho de pessoas com idade inferior a 18 anos. Aqui vai uma dica, a gente não usa mais a expressão menor ou menor. Por quê? A expressão menor, ela é repleta de preconceito, não é? De discriminação. Basta pensar que vocês, não raro, encontram a seguinte manchete no jornal: menor assalta adolescente. Né? Então, a gente já verifica que a questão, a palavra, né, o termo menor, refere àquele que infringe a lei, aquele adolescente que, de um modo ou de outro, é enxergado pelo Estado numa visão higienista. Isso vem do nosso Código de Menores, lá de 1927, e a gente, em 1988, com a Constituição Federal, extirpou do nosso vocabulário a nomenclatura menor. Então, quando forem fazer os trabalhos, já trabalhem isso com os alunos, né? Toda vez que você for colocar, ou que você for escrever, ou for fazer qualquer coisa sobre criança e adolescente, risque do vocabulário a expressão menor, porque ela tem uma carga muito grande de preconceito e discriminação. Bom, voltando aqui, eu trago um primeiro exemplo. Trabalhar não faz mal para ninguém, trabalhar não mata ninguém. Esse caso eu recebi aqui na Justiça do Trabalho, em 2015, esse garoto com 15 anos foi trabalhar numa máquina de corte de palmilhas, é mais ou menos essa máquina. Hoje essas máquinas não são assim mais, nós temos toda uma evolução de proteção ao trabalhador.
Essa parte de cima é um peso que desce em cima de uma forma, de um molde, e corta a palmilha, corta o couro para fazer o sapato. Vamos lembrar que eu estou em Franca, e Franca é a cidade conhecida como a cidade do calçado. Já foi mais, mas a gente ainda tem essa atividade em uma boa parte das empresas aqui no nosso município. Bom, o que aconteceu com o Raul? Ele foi trabalhar nessa máquina. Hoje ela tem que ser acionada pelas duas mãos para evitar que a mão fique embaixo. Essa máquina é uma máquina antiga. Na máquina que o Raul trabalhava, o empregador neutralizou um dos botões, então quando ele foi acionar, ele apertou um só, e claro, ele esqueceu a mão lá embaixo. A gente observa aqui uma máquina mais atualizada, né, que exige que as duas mãos fiquem ocupadas quando essa parte de cima desce, e o que aconteceu com o Raul. Raul, aos 15 anos, perdeu aí quase 2/3 da mão, ainda muito jovem. Nós atendemos esse garoto com uma história muito triste, né, porque ele era um garoto perfeito, um garoto lindo, entrou em depressão, tentou suicídio, o pai deixou a mãe porque não suportou a barra de ter que lidar com o adolescente nessas condições. Então, a gente que está na área da educação entende o malefício que isso traz, tanto para o adolescente quanto para a família dele. Depois, na sequência, a gente teve um outro caso, esse mais recente, em 2018, veja bem, não são os dois únicos, tá? Eu escolhi 2, infelizmente eu tenho dezenas de casos assim, que perdeu a mão, que perdeu o braço, ou que morreu. Nesse caso, o Ademilson, ele tinha na época 17 anos, foi trabalhar aqui no trator, na colheita de café, um menino lindo, cheio de vida, e morreu no primeiro dia de trabalho, quando o empregador pediu para ele dirigir um trator. O trator virou na primeira curva que ele foi fazer, e ele acabou tendo morte imediata, soterrado pelo trator. Tá? Por que eu trago esses exemplos? Primeiro, para a gente se sensibilizar, que o trabalho infantil, ele é um mal que precisa ser extirpado, e que a ninguém é dado o direito de defender o trabalho para crianças e adolescentes. Até porque a Isa de Oliveira, que era secretária nacional do programa do CONANDA, né, do Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, ela já dizia, se trabalho infantil fosse bom, ele era reservado para a classe média, para os filhos dos ricos, ele não era destinado ao filho do pobre, ao preto, não é? Por quê? Porque ele é irmão gêmeo da pobreza. Ninguém em boa condição financeira tem o trabalho como válvula de escape. Né? Normalmente a gente manda para o trabalho ou encontra para o trabalho aquelas crianças que vêm de famílias mais empobrecidas ou em situação de dificuldade econômica. Aqui, bom, por que o trabalho infantil é proibido? Eu trago aqui apenas duas indicações. Primeiro, não é uma invenção brasileira, né? Vira e mexe, o pessoal fala em reduzir a idade, deixar o povo trabalhar, deixa os meninos irem para o trabalho. Tem ciência, e a gente que é da educação entende isso. Nós, principalmente os professores que estão aqui de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, somos das ciências sociais aplicadas, né? Sabemos, então, que atrás de tudo que nós estudamos tem ciência. E a ciência já esclareceu, já indicou, já tem dados muito, vamos dizer assim, específicos quanto ao malefício, principalmente para o desenvolvimento físico e emocional das crianças quando elas vão para o trabalho precoce. A Organização Internacional do Trabalho, a Organização das Nações Unidas, já consideram, desde muito tempo, o trabalho infantil como extremamente maléfico também para o desenvolvimento econômico e para o desenvolvimento social. Nós temos algumas convenções internacionais que a Organização Internacional do Trabalho emite de tempos em tempos, observando que a Organização Internacional do Trabalho é o único organismo internacional formado por empregadores, empregados e governo. Tá? Então, eu tenho lá na OIT um órgão tripartite e todas as convenções são feitas de comum acordo entre empregados, empregadores e governos. E nós temos uma convenção, quem quiser buscar na internet, ela é muito interessante, a Convenção 182 da OIT, que proíbe as piores formas de trabalho infantil para pessoas com idade inferior a 18 anos. O Brasil ratificou e é importante saber que todos os países membros, essa é a única convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho que conseguiu ratificação plena. Todos os países que compõem a OIT fizeram a assinatura desse documento.
Bom, como é que é o trabalho infantil no Brasil, né? Eu trago aqui alguns dados, os dados mais recentes que nós temos. Aqui eu trago os dados do IBGE de 2020, mais referentes a 2019, apontava-se ali, àquela época, 1,8 milhão de crianças trabalhando no Brasil entre 5 e 17 anos. Destas, 700 mil nas piores formas de trabalho infantil, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é. Na faixa de 16 e 17 anos, 81% trabalhavam na informalidade, na verdade, na ilegalidade, na irregularidade, pessoas que trabalham sem anotação em carteira de trabalho, sem proteção social, porque não são inscritas no INSS, e sem a garantia dos direitos mínimos trabalhistas. Aqui a gente traz um breve recorte de gênero e raça, mostrando aqui que as meninas, quando trabalham, recebem 12% em média menos do que os meninos, e as crianças pretas e pardas recebem 16% a menos do que as crianças brancas. Então fica muito evidente que a mesma desigualdade estrutural que eu tenho de gênero e de raça também é encontrada nos indicadores de trabalho infantil do nosso país. Tenho aqui dados mais recentes, esses um pouco mais abrangentes. Por quê? Essas duas pesquisas do IBGE e do IPEA se atentaram para os efeitos da pandemia e trouxeram aqui alguns dados. Primeiro, quanto mais cedo as crianças e os adolescentes abandonam os estudos, quando ficam jovens, maiores são as chances de ficarem sem ocupação. Nós sabemos que a evasão escolar aumentou durante a pandemia e essa é uma preocupação constante. Sem estudo, eles possivelmente permanecerão longo tempo fora do mercado de trabalho. Trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos durante a pandemia sofreram mais do que os demais trabalhadores com o desemprego. Quase 30% deles permaneceram desempregados. O desemprego, contudo, foi maior para quem tinha apenas o ensino médio e incompleto. Quase 25% deles não tinham sequer terminado o ensino médio. Essa sensível piora no período da pandemia também apresenta que o desemprego feminino foi maior do que o desemprego masculino e que uma jovem preta ou parda tem quase 2,5 vezes mais chances de não estar estudando e nem estar ocupada do que um jovem branco, né? Outro dado importante aí. E mais, quase 43% dos jovens que estavam nessa situação tinham uma renda domiciliar de até R$ 353,50, aí mais ou menos 1/3 do salário mínimo da época. Então a gente já começa a ver a ligação que há entre pobreza e trabalho precoce, pobreza e trabalho infantil. Eu faço esse outro slide aqui, toda cidade que eu vou, hoje eu estou em Sumaré virtualmente, né? Mas a gente tem um sistema de indicadores municipais de trabalho decente, feito pela Organização Internacional do Trabalho, o link está aqui, tá? É fácil de vocês acessarem, vocês conseguem, baixando nesse link, ter o relatório completo de todos os municípios do país. Ah, está desatualizado? O mais completo é de 2010. Mas nós já sabemos que esses dados ainda continuam mais ou menos iguais, não houve grande alteração, considerando ainda a piora do período da pandemia. O que a gente conseguiu melhorar até 2018, 2019, a gente acabou perdendo com a pandemia. Então eu fiz aqui um retrato do que eu encontrei lá do município de Sumaré, para tentar mostrar, e isso é importante para a gente trabalhar com os nossos alunos, penso eu, né, como é que é Sumaré com relação à questão do trabalho infantil. Eu vou tentar desenhar para vocês o ciclo da pobreza aí no município de Sumaré. Pelo amor de Deus, hein, não se ofenda. Eu faço isso com Franca, eu faço isso por onde eu passo. Busco lá os dados desse indicador para a gente refletir e ilustrar como está a nossa região, né? Porque às vezes a gente vai falar de trabalho infantil lá na Indonésia. Não, gente, né? Se a gente vai falar da nossa realidade, para sensibilizar, nada melhor do que falar alguma coisa que está pertinho da gente. Bom, então vamos lá. Os dados lá de 2010 mostravam que quase 7 mil domicílios do município de Sumaré estavam recebendo benefícios de programas sociais, da época o Bolsa Família ou do PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esses programas atingem famílias de baixa renda apenas. 9.641 famílias em 2013 recebiam o Bolsa Família. BPC é o benefício de prestação continuada, não sei se vocês já ouviram falar. É um benefício da assistência que é pago para aquelas pessoas, para maiores de 65 anos, salvo engano, ou para portadores de deficiência, para os PCD, né, para as pessoas com deficiência,
que tenham renda de até 1/4 do salário mínimo com renda per capita familiar. Então, tem que ter 4 pessoas na mesma casa ganhando um salário mínimo ao todo. Essas pessoas, nessas condições, têm direito ao benefício. Então, isso aqui também é outro indicador de baixa renda. Então, esses 3 indicadores mostram para a gente que havia uma quantidade muito grande de famílias de baixa renda aí no município. Veja bem, o dado do IBGE da época mostrava que quase 40% da população com idade acima de 15 anos não tinha grau de instrução ou tinha fundamental incompleto. Com relação ao trabalho infantil, 10% mais ou menos da população entre 10 e 17 anos já trabalhava. Entre 10 e 13 anos, onde o trabalho é absolutamente proibido, o censo encontrou 268 crianças. Para o trabalho proibido, aquele entre 14 e 15 anos, fora da aprendizagem, foram encontrados 655 adolescentes, tá? Aqui a gente vai falar, o dado mostrou que só 8 eram aprendizes, então eu tinha 647 crianças trabalhando sem o contrato de aprendizagem, ou seja, não poderiam estar trabalhando de modo nenhum. 2.400 trabalhadores, mais ou menos, tinham idade entre 16 e 17. Então, a gente vê que 30% da população nessa faixa etária já estava no mercado de trabalho. E os jovens que a gente chama nem-nem, o que são jovens nem-nem? Aqueles que não trabalham e nem estudam, era mais ou menos 20% da população entre 15 e 24 anos. Dá para perceber o ciclo da pobreza? Começam a trabalhar muito cedo, abandonam a escola e na idade adulta tem renda muito baixa. Então, isso é o que nós chamamos de ciclo da pobreza no trabalho infantil, que ele vai se retroalimentando. Começa a trabalhar cedo, não consegue boa qualificação, abandona os estudos, começa com baixa renda e vai ficar nessa baixa renda. E no futuro, vai mandar o seu filho também para o trabalho precoce, para poder complementar a renda familiar. Então, nós precisamos, e essa é a luta, né, de todos os planos nacionais de combate ao trabalho infantil, como é que a gente pode romper esse ciclo de pobreza para garantir melhora dos indicadores de todos os municípios, né? A gente pensa em Brasil, mas a gente observa que esse ciclo da pobreza, que a gente vê desenhado em quase todos os municípios brasileiros, isso não é privilégio, vamos pensar assim, entre aspas, né, do município de Sumaré, esse é um desenho que a gente tem repetido em vários municípios por onde a gente tem passado para falar sobre o tema. E vamos começar a tentar destruir, né, os mitos do trabalho infantil. Por que o trabalho infantil é ruim? Porque vocês precisam ter esse argumento, né? É muito comum. O aluno, às vezes, ouve do pai, ouve da mãe, ou vai falar com os pais. Ah, mas eu comecei a trabalhar cedo, não morri. Vai ficar na rua vagabundeando. Primeiro problema. E vocês viram as fotos lá. O evidente risco de mutilações e mortes por acidente de trabalho. Infelizmente, elas têm sido mais comuns entre adolescentes e até entre crianças. Os dados não param de indicar o aumento de acidentes. Aumentou o trabalho infantil, é automático, aumenta o número de mutilação e morte. Primeiro, eles não estão no momento correto para ir para o trabalho. Eu uso sempre a seguinte analogia. Imagina um engenheiro preparando um maquinário para a produção de qualquer produto, para a produção de um calçado, para a produção, não sei qual é a atividade central em Sumaré, mas para qualquer atividade. Quando o engenheiro o engenheiro de produção vai projetar o maquinário, quem que ele pensa que vai manusear aquele maquinário? Um adulto, com mais ou menos X estatura, com mais ou menos X percepção de risco, ou seja, não é feito para criança, não é feito para adolescente. Esse é um elemento. Por que elas se acidentam mais? Por que as crianças e adolescentes se acidentam mais? Porque eles não têm nem desenvolvimento físico adequado, altura, estatura, vamos dizer assim, comprimento do braço, comprimento da perna, para atuar naquele maquinário. E o psicológico, né? Eu falo que os nossos filhos são crianças a vida inteira. Isso vale para os filhos de todo mundo. Ele não tem maturidade para prever o risco, para anteceder o risco, fora o risco psicológico, tá? Hoje mesmo, hoje de manhã, eu fiz uma audiência de instrução com uma garota de 13 anos, que começou a trabalhar como babá. Aos 14, ela foi para o comércio de açaí, desse mesmo empregador, e no processo do trabalho havia indicação de que ela sofreu violência sexual com penetração desse empregador, que tinha 48 anos, e ela entre 13 e 14 anos. Tá? Então, vocês começam a perceber que, por mais que às vezes o pai ache, vou mandar para o trabalho porque lá ele não corre risco, ele não está na rua. Opa!
além dos riscos físicos, eu tenho os riscos de assédio, tanto sexual quanto assédio moral, que vão refletir, não tenho a menor dúvida, no desenvolvimento psicológico dessas crianças e adolescentes. Aqui é um dado que eu repito, apenas crianças e adolescentes pobres são encaminhados ao trabalho infantil, né? Normalmente, quando elas começam no trabalho, elas abandonam a escola, isso é fato, tá? Ou elas passam a ter um aproveitamento inferior à média da sala, claro, porque trabalham até muito tarde, não conseguem dormir, não conseguem estudar, em razão desse cansaço físico e mental. Então, ainda quando elas conseguem conciliar o trabalho com a escola, elas acabam piorando o rendimento escolar. E elas, não tenho dúvida, encontram dificuldades para concluir esse ciclo de estudos. Invariavelmente não chegam à universidade, permanecendo aí com uma reduzida perspectiva profissional, ou seja, não se qualificam adequadamente. Permanecem aí desempregadas ou em trabalhos e empregos precários de baixa remuneração, perpetuando assim aquele ciclo de pobreza que a gente viu lá atrás. Aqui eu trago alguns mitos, melhor trabalhar do que roubar, a gente vai mostrar um outro slide para dizer que não é assim. Trabalho não mata ninguém, já mostrei para vocês que mata. Comecei a trabalhar cedo e não morri, ao contrário, virei gente, né? Que tipo de gente virou, eu não sei. Na nossa época era muito comum o trabalho muito precoce. Eu sempre digo isso, né? Eu comecei a trabalhar aos 12 anos, mas não acho que isso foi vantagem de jeito nenhum. Tive muito mais dificuldade para acompanhar os meus colegas na escola, não tive adolescência, fui só depois de muito velha conseguir aprender uma outra língua. Os prejuízos foram evidentes. Agora, eu não posso partir de uma situação isolada e esquecer aquelas centenas e milhares de crianças ou adolescentes que não conseguiram acompanhar. Eu não posso tirar um como exemplo e dizer que todo mundo vai ter o mesmo percurso. Infelizmente não vai. A grande maioria vai ficar pelo caminho. Melhor trabalhar do que ser viciado em drogas. Quem fala isso esquece que o tráfico de drogas é uma das situações onde nós mais temos trabalho infantil. Tá? Melhor trabalhar do que ficar vagabundeando pela rua. É melhor estudar, não é? O trabalho não é opção. Na verdade, nós precisamos garantir para as nossas crianças e adolescentes educação adequada e, inclusive, educação em tempo integral. O trabalho dignifica o homem, então é melhor começar cedo. Opa, o que dignifica o homem é a educação, é o conteúdo escolar, é a possibilidade de se encontrar como cidadão e não o trabalho. O trabalho, sim, no horário, na época correta, no momento adequado. E aqui um dos mitos que eu vou trazer é esse, né? Trabalhar é melhor do que roubar e afasta da criminalidade. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a Fundação Casa, que aplica, né, as medidas socioeducativas para os adolescentes que eles estariam, entre aspas, em conflito com a lei. Aqui eu trago um dado, eu costumo visitar a Fundação Casa aqui para compreender a situação, nós temos alguns projetos para inserir esses adolescentes em situação de medida socioeducativa no mercado de trabalho através da aprendizagem, tá? E a pesquisa que a gente fez lá, nós entrevistamos 16 adolescentes que estavam aí na Casa República. Desses, 10 já trabalhavam antes do ato infracional, ou seja, quase 63% desses adolescentes já tinham histórico de trabalho infantil. Por quê? Normalmente ele começa vendendo bala, vendendo doce, ou no ferro velho, e ele é cooptado pelo tráfico nessas atividades. O risco é muito maior. Lá na Fundação Casa, nós tínhamos quase 50% dos adolescentes também já trabalhando. Eles migraram do trabalho informal para o trabalho do tráfico de drogas. E essa pesquisa confirma um dado que o Drauzio Varela traz no livro que ele escreveu sobre o Carandiru. Lá naquela época, os mais antigos vão se lembrar do Carandiru, os mais experientes, né? Que a pesquisa que ele fez mostrava que a grande maioria dos que estavam presos ali no Carandiru tinham histórico de trabalho infantil. Então, muito ao contrário, o que acontece é o trabalho, por vezes, ele acaba aproximando o adolescente ou a criança de situações de risco. Por quê? Ela não vai trabalhar de modo adequado, com carteira registrada, em ambiente protegido. Ela vai sempre começar a trabalhar em situação muito precária. E ali ela corre um risco muito maior de ser cooptado para questões ou para situações criminosas. Tá? Aqui tem algumas constatações que vieram da Fundação Getúlio Vargas. O salário aumenta 15% a cada ano a mais de estudo. O indivíduo com 18 anos de estudo, isso à época, essa pesquisa de 2012, tinha um salário médio de R$ 4.500 e sem estudos uma média de R$ 400. Tá? Para a gente ver a diferença. E a empregabilidade cresce, segundo esse estudo da FGV, 3,38% a cada ano a mais que o adolescente estuda.
Vamos, então, para a segunda parte da minha fala, começando aqui no dispositivo da Constituição Federal, como é que a Constituição Federal tentou proteger a criança, o adolescente, o jovem, de todas essas situações de violação que a gente viu aqui, até aqui agora. Nós temos o artigo 227 da nossa Constituição, e ele tem algumas informações sobre esse artigo. Ele foi o único artigo da Constituição Federal que veio por iniciativa popular. Na época foram colhidas 2 milhões de assinaturas, não tinha internet em 1988, tá? De 86 a 88, foi na mão, no braço. Algumas caravanas andaram o Brasil todo para colher essas assinaturas. E esse dispositivo foi aprovado pela Constituinte e faz parte da nossa Constituição. Segunda curiosidade, é o único artigo da Constituição Federal que prevê prioridade absoluta para alguma coisa, né? E ele diz lá que a prioridade absoluta aqui inclui a necessidade da família, da sociedade, do Estado. Ficou alguém de fora? Não, né? Nós estamos aí no meio, ou como sociedade, ou como Estado, quando estamos aí dentro da educação. Assegurar às nossas crianças, adolescentes e jovens o direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de mantê-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tá? Então, esse é o nosso mantra. Todo mundo que trabalha com proteção de criança e adolescente tem esse artigo como verdadeiro mantra. A gente ainda está longe de fazer esse artigo realidade, mas é ele que embasa e precisa embasar as nossas conversas com a sociedade, principalmente a gente que está na educação, como garantir que essas crianças e esses adolescentes sejam sujeitos de direito. Aqui virou a chavinha da percepção de que crianças e adolescentes não são propriedade do Estado, não são propriedade dos pais, elas têm direitos, e esses direitos têm que ser garantidos por todos. Tem deveres também, e elas sabem disso, mas hoje o que nós precisamos olhar é quais são os direitos e como garanti-los para as nossas crianças e adolescentes. Aqui eu falei lá atrás da Convenção 182 da OIT, que traz as piores formas de trabalho infantil. A lista é enorme, tá? Quem quiser procurar, basta ir lá no Google, Decreto 6480 de 2008, e vai encontrar lá essa lista que está no anexo, né, da convenção. Por que é interessante? De repente você encontra aí no seu município uma atividade mais comum de trabalho infantil. Eu vou trazer exemplo de duas, porque a gente pode trabalhar com os alunos mostrando, olha como essa lista é legal. Ela descreve o trabalho, ela diz quais são os riscos ocupacionais e quais são as repercussões da saúde. Eu sempre digo isso é ciência, isso é a medicina indicando quais são os riscos do trabalho infantil. Aqui eu trago um exemplo. A gente que é mais experiente, lembra que há um tempo atrás nós tínhamos os office boys. Era muito comum, o entregador, o office boy. Esse dispositivo proíbe que pessoas com idade inferior a 18 anos, guarde que todas essas atividades são proibidas para quem tem menos de 18 anos. Qualquer serviço externo que implique manuseio e porte de valor, por exemplo, como eram os office boys, que carregavam, levavam cheque para o banco, recebia daqui, levava para lá. Quais são os riscos ocupacionais? Acidente de trânsito, exposição à violência, repercussão à saúde, claro, traumatismo, ferimento, ansiedade, estresse. Uma atividade que a gente viu muito durante a pandemia, atividades em ruas e outros logradouros públicos, comércio ambulante, guardador de carro, guarda-mirim, guia turístico, transporte de pessoas ou animais, entre outros. Isso aqui inclui tudo, tá? O menino que está vendendo pano de prato, o menino que está vendendo balinha, o menino que está passando, está lavando o para-brisa do carro, tá? Quais são os riscos ocupacionais dessa atividade? Exposição à violência, droga, assédio sexual, tráfico de pessoa, exposição à radiação solar, frio, chuva, acidente de trânsito, atropelamento. E aí vem lá, quais são as repercussões à saúde? Ferimento e comprometimento do desenvolvimento afetivo, dependência química, porque ele pode correr o risco de ser cooptado, ou para uso ou para venda de drogas, doenças sexualmente transmissíveis em razão do risco de assédio ou não só do assédio sexual, mas também de violência sexual, atividade sexual precoce, gravidez indesejada, queimadura de pele, envelhecimento e por aí vai. Eu gosto de dar um exemplo aqui. Eu recepcionei um caso há um tempo atrás de 2 adolescentes que ficavam entregando panfleto num cruzamento. Elas tinham na faixa de 15 anos. E o relato das duas foi que era muito comum
os homens, principalmente, que paravam naquele semáforo, quando elas chegavam perto, eles abaixavam a calça e mostravam os genitais para as meninas. Então, a gente às vezes acha que não tem problema ficar ali distribuindo panfleto, mas infelizmente o risco acaba sendo acentuado porque elas ficam vulneráveis, tá? E aqui, disso tudo que a gente falou, tá, e quando é que eu posso trabalhar? Quando é que o adolescente pode trabalhar? Capacidade plena para o trabalho, nós temos apenas aos 18 anos completos, exceto algumas profissões regulamentadas. Por exemplo, motoboy só a partir dos 21, motorista profissional a partir dos 21. Então, tem algumas profissões que têm alguma limitação maior, mas via de regra aos 18. A partir dos 16, pode trabalhar, desde que não seja atividade noturna, consideradas aquelas desenvolvidas entre 10 horas da noite, entre 22 horas e 5 horas da manhã, não podem ser atividades insalubres, não podem ser atividades perigosas. Acho que lá ficou errado, eu coloquei 6480, perdão, 6481, tá? Só corrigir lá, depois eu corrijo no slide. E nenhuma das atividades que estão lá naquela lista TIP que eu falei, que relaciona todas as piores formas de trabalho infantil. O adolescente pode entrar no mercado de trabalho a partir dos 14, que é o contrato de aprendizagem do que a gente vai falar agora, tá? A lei diz o seguinte, é possível que ao completar 14 anos, eu tenha adolescentes ingressando no mercado de trabalho. Esse contrato, ele vai poder ser celebrado entre 14 e 24 anos, exceto se for pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência tem o limite mínimo, 14, mas não tem o limite máximo. Ele pode ser contratado em qualquer idade que ele tiver, tá? O contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial. Por que a gente chama que ele é um contrato especial? Porque o foco dele é a aprendizagem e não é o trabalho em si. Ele tem que ser feito envolvendo 3 entidades, né? Primeiro, ele tem que estar matriculado no ensino regular ou tem que ter terminado o ensino médio. Então, ele vai trabalhar a partir dos 14, ou ele está cursando o ensino médio ou ele já terminou. Ele não pode trabalhar como aprendiz se ele estiver evadido da escola ou se ele não tiver terminado o ensino médio, tá? Quando ele é contratado pela empresa, a empresa contrata, registra a carteira de trabalho dele e, ao mesmo tempo, ela matricula esse adolescente num curso de aprendizagem profissional, que vai ser capitaneado pelo Sistema S. A gente tem o SENAC, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAI, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAR, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAT, que é o Sistema de Aprendizagem Nacional dos Transportes, e a SISCOB, que é o Sistema Nacional de Aprendizagem Cooperativa. São 5 sistemas que nós temos. Além do Sistema S, a gente tem, a lei dá a possibilidade de empresas sem fins lucrativos que também atuem como entes concedentes da atividade teórica da aprendizagem. Um exemplo comum é o CIE. O Centro de Integração Empresa-Escola também pode fornecer esses cursos de aprendizagem. Então, pensa que é um contrato que envolve 3 entes. O adolescente, a empresa, 4, né? O adolescente, a empresa, a escola, porque ele tem que estar matriculado, e um ente de aprendizagem. Um contrato aqui que pode ser feito até por 2 anos, um contrato por prazo determinado. Aqui eu trago ele mais esmiuçado, né? Qual é o foco da aprendizagem? O aprendizado de uma profissão. Então, o adolescente não vai ser contratado para dar produção. Ele vai ser contratado, ele fica um período dentro da empresa, adquirindo as habilidades técnicas para o desenvolvimento de uma profissão. Ele fica um período lá na escola de aprendizagem, no Sistema S ou no CIE, aprendendo a parte teórica daquela profissão, tá? Isso faz com que ele tenha como principal objetivo adquirir competências e habilidades para o desenvolvimento daquela profissão que ele foi matriculado no curso de aprendizagem. Quem tem que contratar aprendiz? A lei fala que toda empresa com mais de 7 empregados tem que contratar aprendizes entre 5% e 15% do total dos seus empregados. Então, ela vê quantos empregados ela tem, entre 5% e 15% desse número, ela deve contratar como aprendizes. Aqui eu já falei da idade, o contrato é anotado na carteira de trabalho, porque às vezes tem isso, né? Eu sou aprendiz. Eu contratei um aprendiz. Mas não tem inscrição no Sistema S, não tem registro em carteira, então isso
como está na moda, né, é fake contrato. Contrato, para ser válido, ele é um contrato de trabalho especial com todas as garantias que esse adolescente precisa ter. Ele pode durar até 2 anos, como eu disse. Qual é o período máximo que ele pode trabalhar? Até 6 horas, entre teoria e prática. E aqui tem um negócio legal na nossa legislação. Ela exige que a empresa pague tanto pelo aprendizado prático quanto pelo aprendizado teórico. Tá? Então, o adolescente está recebendo o salário pelo período que ele está na empresa, praticando aquela profissão, e também pelo período que ele está lá dentro do Sistema S, no SENAC, no SENAI, no SENAR, seja lá onde ele for matriculado, aprendendo sobre aquela profissão. Essa jornada pode até ser de 8 horas, desde que esse adolescente já tenha terminado o ensino médio. Tá? E esse contrato proíbe a realização de hora extra, ele não pode, até porque eu tenho que conciliar os estudos com o trabalho. Então, até 6 horas ele pode, ele consegue conciliar o estudo com o trabalho, e não pode fazer hora extra. Tem que estar matriculado, eu já falei. Ele fica uma parte na empresa e outra parte na aprendizagem, já expliquei isso também. A empresa paga pelas horas de aprendizagem prática na empresa e também pela aprendizagem teórica lá no ente de aprendizagem, Sistema S, CIE, por aí vai. O contrato, então, aqui fica mais claro, né? Envolve o adolescente, o empregador, que concede a aprendizagem prática, o ente de aprendizagem, que vai dar a aprendizagem teórica, tá bom? E quais são os direitos do aprendiz aqui? Ele tem o direito ao salário mínimo hora, tá? Não sei se vocês sabem, o salário mínimo nacional, ele é fixado em hora. Então, eu tenho que pegar o valor do salário mínimo, dividir por 220, que é uma quantidade de horas para quem trabalha 8 horas por dia e 44 por semana. A gente vê, tanto que o salário mínimo, se vocês forem ler a lei, ele é fixado também por hora. Então, o aprendiz tem direito a receber o salário mínimo horário, multiplicado pelo número de horas que ele trabalhou, claro, incluindo aí o descanso semanal, que vai ser domingo e feriado. Se tiver convenção coletiva ou acordo coletivo que preveja um salário maior, aí ele tem o direito do salário da convenção do acordo coletivo, tá? Aqui a lei dá uma colher de chá para as empresas, vamos pensar assim, na verdade é um incentivo fiscal. As empresas que contratam aprendiz, ao invés de pagar 8% do fundo de garantia, 8% da remuneração para o fundo de garantia, elas podem pagar apenas 2%. A ideia é incentivar a empresa a contratar os aprendizes, tá? Os aprendizes têm direito às férias, como qualquer trabalhador, férias com mais 1/3 a cada 12 meses trabalhados, tem direito ao 13º salário, tem o direito de ser orientado, né? Toda empresa tem que ter um tutor de aprendizagem lá dentro, o ente de aprendizagem também vai acompanhar esse adolescente, como é que ele está lá na parte prática, se a empresa tiver problema, vai falar com o ente de aprendizagem, lá o Sistema S, tá? Ele tem direito a seguro contra acidente de trabalho, por óbvio, tá? A partir dos 16 anos, bom, isso aqui é o contrato de aprendizagem, depois se vocês tiverem dúvida, a gente volta, tá? Então, esse aqui é o básico do contrato de aprendizagem, o desenho legal dele, tá? Agora vamos seguir. Bom, dos 14 em diante, ele pode ser aprendiz com esses direitos, dos 14 até os 24. Se ele for pessoa com deficiência, pode passar dos 24, se não, esse é o limite temporal. Tá, mas e se ele fez 16, ele pode trabalhar? Pode, é o que eu disse lá atrás, eu coloco aqui mais detalhadinho aqui. A partir dos 16, ele pode trabalhar num contrato regular de trabalho, sem ser aprendiz, tá? Guardando o quê? Não pode ser atividade noturna, entre 22 e 5 da manhã, não pode ser atividade insalubre, não pode ser atividade perigosa, e não pode estar lá naquela lista TIP, que tem... se não me engano, 84 atividades relacionadas lá, que são proibidas para quem tem idade inferior a 18 anos. Nesse caso, a jornada dele é uma jornada normal, de 8 horas diárias, com 44 ao todo semanais, tá? Claro que aqui ele tem direito, a partir dos 16, como empregado, a todos os direitos de todo e qualquer trabalhador. Fundo de garantia de 8%, férias, 13º, também seguro contra acidente de trabalho. E aqui eu coloco essa observação para a gente não esquecer. Antes dos 18, ele não pode atuar. Noturno, perigoso, insalubre, e aqui alguns exemplos de atividades proibidas para quem tem idade inferior a 18, tá? Trabalho doméstico, aqui também trabalho de cuidado, tá?
não pode ser babá, não pode trabalhar em buffet infantil, vigiando criança, sendo monitor, tem muita cidade que a gente encontra isso. É proibido para quem tem menos de 18 anos, tá bom? Não pode trabalhar em açougue, não pode trabalhar em lava-jato, não pode trabalho rural, trabalho com perfurante, cortante, trabalho na rua, entregador, não pode trabalhar como caixa, porque manuseia valores, tem risco de assalto, tá? E também não pode trabalhar em local que tenha venda de bebida alcoólica no varejo. Então, se tem um supermercado que tem venda de bebida alcoólica no varejo, abaixo dos 18 anos ele não pode trabalhar, dentre tantas outras atividades que a gente tem lá, tá? Aqui eu já estou indo para o final, para a gente tentar fechar essa nossa fala, né, para dar tempo da gente tentar conversar um pouquinho. Quando a gente fala em preparar para o mundo do trabalho, eu sempre gosto de trazer esse slide. Nós, que já vivemos um tantinho, né, a gente já estudou, já tem a nossa profissão, eu peço que a gente volte, né, e recorde lá quando a gente era adolescente. Como é que a gente era lá atrás? Como é que a gente foi no nosso primeiro emprego? Né? Existem, hoje, mais do que nunca, né, até mais do que antes, a necessidade de desenvolvermos uma inteligência emocional para que a gente possa ter uma vida profissional, até uma vida pessoal, mais, vamos dizer assim, adequada no sentido de menos problemática. Né? E essa inteligência emocional, ela não é nata. A gente não nasce sabendo, ela precisa ser desenvolvida. E ela está muito vinculada ao que nós chamamos de soft skills, né? Você já deve ter ouvido esse termo. Aquelas habilidades cognitivas e comportamentais que são essenciais para a vida profissional. Ninguém nasce sabendo. Se eu pego um adolescente de 14, 15 anos, ou mesmo de 16, 17, coloco ele no mercado de trabalho sem essa preparação, ele possivelmente vai se dar mal. Tá? E quais são essas soft skills que a gente muitas vezes desenvolve dentro da educação? Aprender a se comunicar ativa e passivamente, né? Não é só aprender a falar, é também aprender a ouvir. Eu tenho feito algumas atividades, eu percebo que às vezes a gente tem gente que fica em download, né? A pessoa chega para uma palestra, chega para um evento e já fala assim, já sei tudo que vai falar, já estou sabendo de tudo. Não tem escuta ativa, né? Não consegue ouvir o que a outra pessoa tem para dizer. Então fica no modo download, a gente tem que parar de ficar no modo download. E os nossos adolescentes que hoje têm um acesso a muita informação e pouca formação, por vezes têm dificuldade de desenvolver essa habilidade. Ser assertivo e ser objetivo são duas qualidades que nós precisamos ter no mercado de trabalho. Isso aqui não quer dizer que ele vai ser teimoso, mas que ele precisa ser assertivo nas suas colocações e ser objetivo naquilo que vai falar ou fazer. Ter liderança, essa é uma habilidade muitíssimo bem quista pelos empregadores. Flexibilidade, gente, quem não, né? Saber se adaptar às mudanças. Hoje a gente fala muito em resiliência, não é? Mas a flexibilidade também é muito importante. No mercado de trabalho, ao contrário dos meus avós, dos meus tios, que tiveram uma profissão durante a vida toda, hoje tem uma pesquisa que mostra que os nossos adolescentes vão ter que mudar de profissão pelo menos 8 vezes ao longo da sua vida profissional. Dá para imaginar o que é isso? Então ele precisa ser flexível, tanto para se adequar às mudanças no ambiente de trabalho, quanto para se adequar e aprender novas profissões. Aprender a trabalhar em equipe, como isso é difícil, e nós sabemos o quanto algumas atividades educacionais permitem isso, né? Auxiliar para que o aluno compreenda o que é trabalhar em equipe, espírito colaborativo, aprender a desenvolver pequenos projetos, né? Quando você coloca o adolescente na aprendizagem, esse é um dos focos, ele tem que aprender a desenvolver e executar alguns projetos, isso faz toda a diferença. Desenvolver empatia, autoconfiança, criatividade. Isso não é inato, isso precisa ser aprendido. E para ser aprendido, eu preciso, primeiro, que ele vá para o mercado de trabalho preparado. E não há forma melhor de se preparar do que através da aprendizagem profissional, que é aquele momento de garantia, de proteção, que ele não vai para um ambiente de trabalho perigoso, que ele vai ter alguém ao lado dele, seja um tutor na empresa, seja o pessoal lá do Sistema S, do CIE, do ente de aprendizagem, e mais, ele vai estar dentro da escola, né? Ele vai estar também fazendo o seu ciclo educacional para conseguir terminar pelo menos o básico, que é o ensino médio. Aqui eu trago um dado para dizer que o que eu estou falando eu não estou inventando, né? Esse dado é de 2019, não achei nada mais recente, mas a informação é interessante. Essa pesquisa feita pela Cato, que é uma empresa de recrutamento, observou o seguinte, que a maior dificuldade das empresas para recrutar
os jovens ou para contratar, não é a experiência, é o comportamento inadequado. Por vezes, nós temos trabalhadores, adolescentes ou jovens que conhecem a profissão, mas que não têm as soft skills, não têm o comportamento adequado para permanecer no emprego. Então, eles acabam sendo dispensados por não ter essas qualidades e não porque não conhecem o trabalho. Então, isso é muito sério, quando a gente pensa em dar a melhor preparação possível para ingresso no mercado de trabalho. Tá? Aqui eu trago um dado, só para ilustrar um pouquinho, porque, né, tantas dúvidas, como é que a gente faz, né, como é que eu garanto isso, e será que realmente o trabalho infantil é tão ruim assim? Claro que eu estou falando para professores, vocês já conhecem de cor e salteado o que eu vou falar. Mas esse aqui foi um trabalho feito por um fotógrafo lá em Bangladesh. Lá, né, o trabalho infantil atinge cerca de 4 milhões de crianças. O que ele fez para tentar romper aquele ciclo de pobreza? Ele ofertou trabalho para os pais dessas famílias, né, para que os filhos deixassem o trabalho infantil. As crianças ali, para as famílias que engajaram no projeto dele, as crianças deixaram fábricas e olarias onde elas trabalhavam e passaram a frequentar as escolas. Aqui tem um link para a gente, se vocês quiserem conferir, e olha o antes e o depois. A criança no trabalho, a criança na escola. As fotos falam por si, né? A gente não precisa ir muito mais longe do que isso. Aqui fica uma música que foi usada na campanha de 2020-2021, a música é Sementes, que foi cantada aqui nesse link pelo Emicida e pela Drick Barbosa. É uma música muito interessante, fica um material legal para a gente trabalhar em sala de aula, tá? Daqui eu sigo à disposição de vocês, e esse material está à disposição. O refrão da música é esse, né? É muito triste, é muito cedo, é muito covarde cortar infâncias pela metade, que é o que acontece quando a gente manda as nossas crianças, nossos adolescentes para o trabalho precoce. Gente, muito obrigada e estou à disposição de vocês para a gente discutir ou tirar dúvidas, tá bom? Bom, doutora, nós que agradecemos pela exposição, pelos dados. Eu penso que é muito importante sempre todos os aparatos do Estado, né, a justiça, a escola, toda a rede de proteção está em diálogo para que a gente possa entender, refletir sobre essas questões e buscar essas saídas. Eu comentei ontem e ressalto hoje que, assim, a tomada de consciência, ela é importante. A tomada de consciência de desmistificações, a tomada de consciência nossa, enquanto essas questões dessas relações de trabalho, né, eu acredito que aqui muitos dos colegas, né, e eu, né, passamos pela infância e trabalhamos e fomos expostos e só depois que fomos tomar consciência pelas oportunidades de seguir nos estudos. Outro destaque também que também fiz ontem é que eu penso que nos últimos anos, pela institucionalização, até por parte de um governo, do afrouxamento, a justiça teve muito trabalho, né? E nós na escola também reforçando essa desmistificação e combatendo esse afrouxamento também, né? E André, eu vou te dar um exemplo. Desculpa te interromper, mas para eu não perder a sua fala. Concluído. É algo que eu tenho notado aqui, conversei com os meus colegas que são juízes. Isso, vocês não têm noção do papel e da importância que a educação tem. Eu falo que aqui a gente conseguiu se aproximar da educação durante a pandemia e foi um ganho imenso. Nós temos várias atividades junto com a educação. Cada vez que uma criança, um adolescente, uma família percebe os riscos do trabalho infantil, você consegue reduzir a distância que tem entre a proteção, entre essa criança e o direito. Eu tenho hoje um número muito grande, aumentou muito o número de ações aqui, de adolescentes discutindo vínculos, porque todo mundo trabalha sem registro, trabalha sem proteção, se machuca no trabalho. Essa garota hoje que teve esse terrível episódio de violência sexual, eram ações que há um tempo não chegavam. Então eu tenho isso como ganho. Você levar para a escola, a gente faz isso há anos, eu faço aqui desde 2014, você levar para a escola a reflexão, fazer com que essas crianças compreendam, que esses adolescentes compreendam o risco e que isso é uma violação de direitos,
isso deságua aqui de volta, né? Então é o caminho de vai e volta, mais reflexão, mais conscientização. A gente ainda não conseguiu banir o trabalho infantil, mas nós conseguimos pelo menos deixar, que ele deixasse a invisibilidade. Hoje ele incomoda. Então isso para nós é um ganho, que é o que a gente quer no futuro. Quanto mais pessoas conscientes dos riscos e levando essas questões para o judiciário, com certeza a gente tenta romper por dentro, né, esse risco ou esse prejuízo que as nossas crianças, nossos adolescentes sofrem. Desculpa ter te interrompido. Eu já havia concluído e ia passar a palavra para os demais colegas. Eu acho que é muito importante as colocações que foram feitas e passo a palavra aos colegas para que eles possam também fazer os acréscimos. Eu achei bem interessante a apresentação, parabéns, obrigada por essa fala necessária. E aqui, enquanto você expõe, doutora, eu fiquei pensando, nós temos 3 escolas, né, 3 escolas com realidades diferentes. A escola onde eu atuo fica numa periferia, um bairro bem carente mesmo, e recentemente eu descobri no conselho de classe, alunos nossos que estão com baixo desempenho, dormindo em sala de aula porque estão trabalhando. E aí fica aquela coisa, aquela questão, porque nós entendemos a necessidade da família, de repente aquela criança é a única fonte de renda no momento que a família tem, e aí você fica numa encruzilhada, porque a criança ou adolescente se abriu para você, falou da condição que ele está no momento trabalhando, e aí se você faz a denúncia e essa família, de uma forma ou de outra, é acionada pelo conselho, enfim. O que a gente pode fazer? Porque, assim, eu vou apontar o problema, mas eu tenho que também, ao mesmo tempo, de repente, eu não sei se é função da escola também, apontar outras vias para que essa família não fique tão mais desassistida ainda, né? Tá. E aí a outra pergunta é, quem vai ser o nosso público-alvo? Nós vamos falar com os adolescentes? São os nossos alunos que vão ser o público-alvo? Vai ter momentos em que a gente vai falar com a comunidade? Porque essa narrativa que você trouxe, ainda ela é muito presente, né, no nosso meio, né? Ah, melhor trabalhar do que ficar na rua, melhor trabalhar do que ficar mexendo com droga. Então, é uma narrativa que a gente escuta desde quando era criança, que, inclusive, a gente trabalhou por conta dessas narrativas, né? Melhor ir trabalhando, ocupa esse tempo, enfim. E vai ser assim, tem alguns temas que são muito difíceis da educação abordar, né? Porque vai na ferida, direto na ferida. E a gente está tentando uma aproximação com a família, olha a situação. Se eu começo a trabalhar isso, não vai ocorrer um distanciamento dessa família? Aquele adolescente que se abriu comigo, não vai ficar, de repente, se fecha novamente, não vou falar mais nada porque vai trazer problema. Essas são minhas dúvidas. Miriam, primeiro eu vou dizer que a gente precisa desmistificar a denúncia, tá? Toda vez que a gente fala em denúncia, a gente ouve assim, mas eu vou prejudicar o menino. A denúncia não é feita para prejudicar ele, muito menos a família. A denúncia tem o objetivo de colocar esse adolescente, essa família em salvaguarda. Quando você denuncia para o conselho tutelar, porque é outro mito que a gente tem, que o conselho tutelar é o bicho-papão das crianças e das famílias. Não é. O conselho tutelar é o PROCON da criança. Pensa assim, aquilo que a gente faz no PROCON para garantir os direitos do consumidor, o Conselho Tutelar funciona dessa forma para criança e para adolescente. O que o Conselho Tutelar tem que fazer? Qual é a função dele? Ver aí no município se o sistema de garantias de direito funciona. Então, o que ele vai fazer? Por que essa criança está em situação de violação de direito, está em situação de trabalho infantil? Essa família está sendo atendida está no cadastro único, porque hoje, isso é fato, tá, gente? Nós já temos programas de transferência de renda que permitem que essas famílias tenham o mínimo e não precisem jogar nos ombros das crianças ou dos adolescentes o sustento da casa. E eu vou te dizer que isso eu acompanho aqui na primeira fileira. Eu recebo aqui na Justiça do Trabalho pedidos de adolescentes, na verdade, a partir de 14 anos, que querem trabalhar sem ser na aprendizagem. Eu já atendi mais de 1.500 famílias de 2014 até agora. E já vou respondendo a sua segunda pergunta. Quando a família chega e eu apresento para os pais os riscos do trabalho infantil,
nenhum deles prossegue com o pedido de autorização. Então, o que a gente faz? Um mapeamento. Essa família, a maioria, tem situação complicada, o pai está doente, a mãe está com câncer, ou está envolvido com droga, está preso, que são sempre situações muito terríveis. Mas ela não está sendo atendida pelo CRAS, o Conselho de Referência Especializado de Assistência Social daquele município, nunca passou nem pelo CRES, nem pelo CRAS. O Conselho Tutelar, então, pode nem ter atuado. Então, primeiro a gente começa a mapear quais são os riscos que essa família tem. Como é que eu vou fazer para essa família ter a proteção social? Porque, guarda, essas famílias só conhecem o Estado Polícia. Só. Elas não conhecem o Estado de Proteção Social. Então, é nosso dever dar a informação. Como é que esse Estado vai chegar até ela? Muitas dessas famílias têm direito à transferência de renda e não sabem disso. E não fazem, não têm essa informação. Essa informação não chega. Então, e aqui, o que a gente tem feito aqui com essas famílias? Quando você apresenta para a família o risco, ela fala, opa, eu não quero meu filho assim. Que ela compreende que o trabalho não é proteção. No imaginário da família, colocar o menino para trabalhar vai protegê-lo de todos os riscos. A família precisa compreender que trabalho não é proteção. Trabalho é risco. Trabalho é risco ocupacional, é risco inclusive de assédio sexual, de violência sexual, é risco de acidente no trabalho. Então, a primeira abordagem com as famílias talvez não seja, porque se você fala assim, não pode trabalhar, mas não pode porque eu trabalhei, eu não morri. Começa a sensibilização pelo risco. Porque, gente, isso que eu mostrei rapidamente para vocês é ciência. A medicina fala que não pode trabalhar porque tem risco para a saúde física. Que não pode, a engenharia fala que não pode trabalhar porque tem risco de acidente, porque as máquinas não foram feitas para as crianças. A gente pode até levantar em Sumaré os graves acidentes de trabalho, porque isso não é privilégio meu, não está só aqui em Franca. Então, repito, denúncia não é para prejudicar, a denúncia tem o viés de proteção, a gente criou no Conselho Tutelar a figura de bicho-papão, não é assim. Se aproximem dos conselhos tutelares, convidem o conselho tutelar para conversar com vocês na escola, tá? O público-alvo são os alunos de 9º ano, até onde eu sei o TJC não vai direto para as famílias, a gente vai trabalhar com os alunos, e os alunos é que vão replicar essas mensagens das suas famílias, né? Isso acaba criando um círculo. Mas na abordagem com os alunos, claro que vai ter, né? O aluno vai chegar em casa, agora, que informação ele vai levar para casa? Você vai preparar o terreno para trabalhar o malefício e a proteção que ele tem direito. E se chega... Bom, aí eu não sei como é que está articulada a rede de proteção. Eu sei que a doutora Thaisa, que é do GEA de Campinas, tem um trabalho muito legal aí na região. Então, depois, o pessoal da Matra 15 que vai estar em contato direto com vocês, de repente, verificar se ela já passou por aí. Ela tem feito algumas audiências públicas nos municípios para articular essa rede. Aqui a gente conseguiu fazer o fluxo. Miriam, as escolas, quando fazem o diagnóstico de trabalho infantil, preenchem uma ficha e encaminham para a rede de proteção. Tá? E aí a gente começa a criar um fluxo de informações. Essa família, esse adolescente na rua que está trabalhando, e aí pede para o CRAS, pede para o CREAS ir lá visitar essa família, ver em que situação que está, porque de repente essa família tem direito a benefício e não sabe. Ou a situação pode ser até mais grave. Eu nunca peguei uma situação de trabalho infantil que a família toda estivesse trabalhando. O pai está desempregado, a mãe está desempregada, o irmão mais velho já abandonou a escola, não consegue emprego. Então você encontra sempre várias violações de direitos naquela família. E o serviço, a assistência social está aí para isso. Se o município não tem os programas, o Conselho Tutelar é que tem que exigir o cumprimento da legislação e a criação dos programas de amparo. Então, fico à disposição de vocês. Mas, em princípio, a doutora Thaisa, que está por aí, eu sei que ela tem feito algumas ações aí nos municípios para tentar movimentar essa rede de proteção que, por determinação legal, deveria funcionar azeitadinha, né? Trabalhar em rede para garantir os direitos aí, tanto dos adolescentes quanto das famílias. Repito, trabalho infantil é irmão gêmeo da pobreza. Então, a gente tem que trabalhar com as questões das pobrezas dessas famílias para tentar resgatar essas crianças do trabalho infantil. Miriam levantou a mão de novo? Não, é só para completar mesmo. Obrigada, ficou muito claro. Então, seria interessante o município ter claro e chegar até as escolas o fluxo, né, de atendimento desses adolescentes.
eu não sei se antes de iniciar qualquer atividade, porque se de repente inicia e não tem esse fluxo já estabelecido e surge a demanda, fica meio, o caminho, o serviço fica meio atropelado, né? Eu não sei se o André tem ciência disso, se já tem esse fluxo já definido, qual vai ser o caminho, mas seria interessante também as escolas terem acesso Sim, a esse isso para a gente poder desenvolver o trabalho de forma mais completa. Obrigada, doutora. Às vezes um folderzinho, né, André? Pode ser que o município já tenha, quais são os serviços, como é que eu chego. Algumas cidades são divididas em regiões, né? Tem um CRAS em cada região. Então, essas informações realmente precisam estar na mão da educação, porque na violação é interessante o encaminhamento. Mas eu daqui já fico à disposição, se quiserem, a Matra, que está capitaneando o TJC, fica aqui a dica da doutora Thaisa, que ela está atuando aí em Sumaré, ela atua em Campinas, mas em toda a região, que pode também ajudá-los a compreender essa dinâmica toda, tá? Do município específico de Sumaré. Do projeto em si, Miriam, a organização das etapas, essa primeira fase, né, das falas, né, dos magistrados aqui no nosso espaço formativo, depois nas escolas, e aí depois nós partimos para o trabalho com os nonos anos. Desenvolve-se esse trabalho dentro do tema que foi colocado, e aí depois há uma fase de exposição. Mas assim, a cada fala, né, a doutora Ademar ontem, a doutora Eliana hoje, no sábado nós teremos de novo, eu tenho uma série de anotações aqui, que é para a gente encaminhar para a Secretaria Municipal de Educação, do que a gente pode agregar nesse projeto, como a rede de proteção, trazer os conselheiros tutelares. Então, veja, a cada dia a gente tem aqui uma série de acréscimos que vai surgindo e a gente pode encaminhar para enriquecer o projeto. André, seria interessante apresentar e cobrar da secretaria, porque eu lembro do trabalho do bullying que foi feito, quando a Thalita fazia a fala dela, ela falava de toda uma rede de proteção que no município de Sumaré não existia, entendeu? Então ficava um trabalho, a escola. Então os serviços que eram referência, que a escola encaminhava, não nos dava contra-referência, não nos falava dos nossos alunos. Então, o fluxo é importante. Eu acho que a secretaria tem que entender que o fluxo do atendimento de acolhimento dessas crianças e adolescentes é importante para a escola. E a escola precisa também ter a devolutiva do que está acontecendo também com essas crianças, né? O que está sendo feito, porque são nossos alunos, né? Então, eles vão estar com a gente por um determinado período e muitas vezes você faz um encaminhamento com aquela criança, aquele adolescente apresentou uma situação, você faz um encaminhamento, mas fica por isso mesmo, a escola acaba não sabendo mais de nada, fica tudo muito solto. Então, seria interessante apresentar as demandas que você está fazendo o registro e cobrar da secretaria, porque senão vai ser um trabalho que não vai ser consolidado, ele vai ficar meio solto, entendeu? Fica muito solto. Passa a palavra, André. Miriam, eu agradeço pelos acréscimos, está registrado. Só para ficar uma outra dica, já que você está anotando, eu vou... o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA, também é importante ser envolvido aí nessa atuação. Eu procurei aqui rapidamente, porque existe um procedimento que os municípios foram obrigados a implementar, eu acabei de ver aqui que o CMDCA daí implementou, em agosto do ano passado, que é a escuta especializada. Tá? A escuta especializada trabalha normalmente com fluxo de rede, então toda criança e adolescente vítima de violência, inclusive a violência sexual, deve passar por esse grupo de escuta especializada, que vai verificar quais são as violações que estão envolvidas ali, normalmente tem uma assistente social, uma psicóloga, tá? E fazer os encaminhamentos para a rede. Então, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente também é um órgão muito importante, porque ele pode lá já ter condensado essas políticas públicas e auxiliar, ser um bom parceiro. As escolas são sempre ótimos parceiros, né? Aproximar o CMDCA das escolas, porque eu entendo, eu compreendo, eu vivencio isso aqui. Muitas vezes a escola é o último refúgio, né?
da criança e do adolescente em situação de violência. É lá na escola que ela vai, é a última ajuda que ela vai tentar, o último bastião civilizatório dela está dentro da escola, né? Que é o lugar, a hora que ela sai de casa, a hora que ela encontra alguma proteção. Então, eu não tenho dúvida que essas violências normalmente batem na escola. E se a escola estiver bem apoiada, assessorada, fica mais fácil, fica menos pesado, né? Para a gente trabalhar dividindo esse fardo e fazendo os encaminhamentos. É muito importante. Então, desde que a cada fala, a gente tem um acréscimo importante para fazer o registro e fazer os encaminhamentos. Então, eu penso que essa parceria com a Matra, todas esses encontros que estão acontecendo e as 2 palestras que tivemos até agora, no sábado teremos outra, é de muita valia dentro do nosso espaço formativo, do conceito da nossa formação continuada. Então, como eu sempre digo, a nossa formação continuada, ela é uma via de mão dupla. Ela deve ser uma via de mão dupla entre a teoria e entre a prática. Então, eu penso que a gente consegue, dessa forma, exercitar a partir dessa teoria, partindo para a execução, para a prática e ter aí os resultados. Se mais alguém quiser se manifestar, a palavra está em aberto. O link foi disponibilizado pela Matra 15, ela fez a gravação, o doutor Ademar, ele já enviou para a Matra o material de segunda, eu vou compartilhar, e a Matra já me enviou, eu compartilharei com todos os professores, assim como o material de hoje e o do sábado, se possível. A presença, como de costume, já está o nosso link de presença no chat. E se alguém quiser fazer mais algum acréscimo, algum agradecimento, a palavra está em aberto. Ô, André, doutora, né, agradeço pela palestra. O que eu percebo aqui na região de Sumaré, doutora, eu também no estado, eu trabalho numa escola de periferia, né? A criança, ela está se envolvendo cada vez mais com o tráfico, né, com os meios ilícitos, né? Até outro dia um aluno perguntou assim para mim, professora, porque no estado eu sou professora e na prefeitura eu sou coordenadora. Ele falou assim, a senhora deve ganhar uns R$1.000 por mês, né? Eu falei assim, mais ou menos. Ele falou, isso é pouquinho, né? Porque eu quero ser gerente, né? E eu muito assim, né? Eu falei, você quer ser gerente do quê? Ele falou assim, o meu irmão é gerente da biqueira, né? Ele ganha isso a cada 2, 3 dias, Ângela, brincando comigo, né? Aluno do 6º ano falando isso comigo, 10, 11 anos. Eu percebo que nas regiões periféricas, a droga, né? Eles corrompem muito cedo os jovens, né? Sim. É um tênis que ele tem de marca, que ele tem um acesso mais rápido, uma camiseta diferenciada, um jeans diferenciado, e eles acham que isso é o futuro, né? Porque ele vê o chefe do bairro, o chefe da Rua 8, andando de carro importado, andando de carrão, e eu percebi desses anos, que eu tô há 29 anos na educação, como que o meio ilícito, né, do roubo, do tráfico, está dominando, né, cada vez mais cedo, né, eu percebi isso de uns anos para cá, né. E, Maria Ângela, eu falo que eu visito muito a Fundação Casa, e toda vez que eu vou, eu volto destruída para casa. Meu marido brinca comigo, não sei por que você insiste nisso, é muito masoquista. A gente volta destruída. Só que tem uma questão, e a gente quando vai fazer essa abordagem com os adolescentes, eu sempre apresento primeiro os riscos. Qual é o tempo de vida médio de uma pessoa que se envolve com o tráfico? Né, ele tem uma vida muito curta. Outro detalhe, a maioria desses adolescentes, quando a gente recepciona, eles não têm projeto de vida. É muito triste, né? Você vê um adolescente de 14, 15 anos que não tem projeto. Muitas vezes o projeto dele é ser igual ao traficante, sem perceber que ele está com o dia contado, né? Ou porque ele vai ser preso muito rapidamente, até porque ele nunca vai ser o chefão, ele vai ser alguém que está ali na base, ou ele vai ser substituído por outro, né? Qualquer deslize dele, ele vai morrer muito jovem. Então, os dados que indicam lá as mortes precoces também são um importante indicador para a gente eventualmente sensibilizar os nossos jovens desse risco. E eu não tenho, o índice de reincidência aqui é 7% no nosso município. Então, a gente observa que quando ele vai para a Fundação Casa, ele realmente gira a chavinha, né? Ele compreende o risco daquela atividade. Claro que aqui a gente tem uma série de projetos para apoiar esses adolescentes, para que eles não voltem para o tráfico. Mas é uma situação, uma angústia que a gente tem,
cada vez mais ele faz a cooptação mais cedo. Eu já tenho aqui situação de 8, 9 anos de idade, que fica lá de olheiro, na biqueira. A gente atende adolescentes em um projeto que chama Preparação para o Mundo do Trabalho, Maria Ângela. E eu já tive adolescente, na época da pandemia, que acessava o celular para aula lá da biqueira. Ele estava na biqueira acessando a aula. Então, assim, mas a gente não desiste. É uma forma de garantir que ele possa deixar esse tipo de violação e ter aí uma perspectiva de futuro. Mas a gente briga contra o tráfico, a nossa briga é árdua, viu? Não é algo simples, não. A escola eu vejo como um fator primordial, né, para alavancar o desejo, né, de chegar no ensino médio, de tentar um curso técnico, de chegar a uma faculdade, né. A escola é o elo ainda que a criança tem, igual a doutora colocou aí, né. A escola é onde que a menina fala que o pai está dormindo com ela, que o primo está dormindo com ela, a gente escuta isso, né, jovens, né, no 7º ano, já meninas de 12, 13 anos grávidas, né, do pai, do tio, o abuso sexual do patrão também, a gente escuta muito isso também, vários relatos, né, então a escola e o Estado, acho que o Estado, eu vejo o Conselho Tutelar aqui da região da cidade de Sumaré, assim, precisaria melhorar algumas coisas, ser mais rápido, ser mais ágil, porque a escola, ela providencia denúncia, ela vai, mas o processo é muito lento. Eu acho que teria que ter uma situação mais no desenrolar o projeto, né? Sim, e é muito importante essa fala de vocês, porque vocês vão estar envolvidos, né? Vocês estão mergulhados nessa temática. Então, claro que às vezes a gente fala, mas eu já faço tanta coisa, não vou fazer mais isso. Mas ao se reunir a rede de proteção, ao otimizar esses fluxos, isso é bom para todo mundo. É bom para a escola, é bom para o adolescente e é bom para a rede de proteção. Então, eu espero que vocês aí consigam avançar para reduzir esses espaços, né, entre esses entes de proteção, entre o Conselho Tutelar, o CRAS, a Secretaria de Saúde, porque ela também tem que ser acionada, a própria educação, isso eu não tenho dúvida, facilita muito a vida de todo mundo. Muito obrigada. Passo a palavra, André. Nós estamos nos encaminhando aí para os minutos finais do nosso espaço formativo, nosso tempo. O formulário já está no chat e ainda temos alguns minutos, caso alguém queira fazer algum questionamento, algum acréscimo, a palavra está aberta. Bom, não havendo mais manifestações, nós temos aqui que agradecer a doutora Eliana, a Matra, por esse bate-papo muito produtivo no nosso espaço formativo, entre pares, como ela coloca, recordando seu tempo de magistério, e ficamos aí felizes com todas essas informações que foram colocadas aí para que a gente reflita e pela oportunidade de debater esse tema. Agradecemos à Matra também pela parceria, por esse projeto, e continuamos André, deixa eu perguntar uma coisa. Vai haver um monitoramento desse trabalho para ver se ele teve algum... foi relevante? Como que vai ser a avaliação desse projeto, desse trabalho, o monitoramento, enfim? Como então, que nós vamos... na próxima formação, eu vou fazer a apresentação das fases, da fase que contempla a escola, das sugestões de trabalho na escola, conforme o material que eu recebi da Matra, e aí a gente, dentro dessa perspectiva, a gente pode construir esses processos. Né? A escola, assim, quando eles nos procuraram, o que ficou, assim, muito claro foi do não engessamento, do não tornar um projeto extremamente burocrático e que seja, assim, difícil de cumprir no espaço, no cotidiano escolar, considerando todas as diversidades e adversidades do chão de escola. Então, veja que a Matra, ela deixou muita vontade, cada escola, né, dentro da área de humanas, o professor, para dentro do tema selecionado, desenvolver a modalidade de atividade. Se ele vai trabalhar um teatro, palestras, se vai sair um mural pedagógico, poemas, então assim, e aí a gente agora, na próxima formação, no nosso espaço formativo,
com esse cronograma que eu vou apresentar, a gente pode ir construindo juntos, né? São 3 escolas, o grupo de humanas está aqui, nós podemos fazer essa construção. Para que, considerando, Miriam, todas aquelas questões que nós temos específicas, né, da nossa área de humanas, na escola, da questão dos professores na rede, a gente possa construir algo que não seja pesado para o nosso dia a dia e que a gente possa dar conta de fazer algo que a gente possa mensurar e dizer, olha, isso realmente teve efeito positivo e reverberou nisso, nisso e nisso. Então a gente tem essa total liberdade para construir isso aí junto. Beleza, André. Nós vamos ter alguns dados para poder trabalhar a partir daí, tipo assim, do município de Sumaré ou da nossa região, alguma coisa? Sim. Eu não vou falar mais, porque eu fico falando, depois eu converso com você, então, depois. Senão eu vou fazer toda essa apresentação da nossa construção, né, de algo, da nossa especificidade na semana que vem, eu vou trabalhar essa questão. Beleza. Tá bom? Bom, então, não havendo mais considerações, né, encaminho aí para concluirmos com os agradecimentos. Doutora Eliana, seja sempre bem-vinda no espaço da educação do município de Sumaré. Parabéns pela exposição e é isso. Obrigado aos colegas que estiveram conosco hoje e é isso aí.